Olá e bem-vindos ao nosso canal, que hoje traz um vídeo voltado para os principiantes, mas que pode ser importante para todos os jogadores, já que desde os principiantes até os grandes mestres, até os campeões mundiais, cometem erros. É claro que quanto mais avançado for o jogador, menor a probabilidade de cometer erros, mas ninguém nunca está isento de eventualmente cometer algum equívoco durante a partida. Então fique ligado que nós veremos os 5 principais erros para serem evitados, principalmente entre os iniciantes do xadrez. Um dos grandes erros cometidos pelos principiantes é prestar atenção apenas em uma região do tabuleiro, não contemplando o conjunto das peças. Aqui, por exemplo, nessa posição, as brancas jogam e, percebendo que o rei adversário está exposto, acreditam que um cheque aqui com a torre em H1 vai ser uma jogada muito forte, já que o rei adversário está ficando sem espaço para se movimentar. Só que acontece que essa movimentação leva imediatamente à perda da torre, porque essa casa H1 está controlada por esse bispo posicionado em B7, que vai capturar a torre na sequência e possivelmente as brancas vão perder o jogo. Então essa dificuldade de visualização do tabuleiro como um todo é muito comum, já que nós temos a tendência de focar a nossa atenção naquilo que parece ser o principal, a região principal onde toda a ação está acontecendo. E o xadrez é um jogo de longo alcance. As peças, muitas vezes, como bispo, torres, dama, atacam casas relativamente distantes desde que estejam desimpedidas. Então esse é o primeiro erro a ser evitado, não focar apenas em uma região do tabuleiro, contemplar o tabuleiro sempre como um todo. O segundo erro muito comum entre principiantes é não se preocupar com a proteção do rei. Aqui a posição é equilibrada do ponto de vista material, as brancas e as pretas têm a mesma quantidade de peças, só que as brancas têm uma vantagem enorme porque já protegeram o rei com o roque, enquanto que o rei das pretas permanece exposto no centro do tabuleiro. Depois de 10 jogadas, as pretas ainda não fizeram roque. E esse rei exposto é tão frágil que a partida pode ser encerrada na sequência com um xeque-mate teórico, que começa com o sacrifício da dama em E6, dando cheque. A dama necessariamente precisa ser capturada pelo peão, e as brancas entregam o mate com o bispo para G6. Então o rei exposto no centro do tabuleiro é um perigo constante. Por isso a regra geral, faça o roque o quanto antes, faça o roque assim que possível. Um outro erro muito comum entre aqueles que estão se iniciando no xadrez é não pensar nas intenções do adversário. Sempre que o adversário faz uma jogada, nós devemos nos indagar o que o adversário pretende com essa movimentação. Aqui, por exemplo, nós temos uma posição relativamente equilibrada e as pretas jogam na sequência dama para H4. E as brancas acreditam que ganham uma peça grátis, ganham a dama grátis, já que a casa H4 está atacada pela dama branca em E4. E se as brancas tomam a dama, vão perceber que levam mate na sequência com torre para B1. Então a questão a ser colocada aqui depois dessa movimentação da dama para H4 é se de fato as pretas cometeram um erro ou se existe aqui uma intenção subjacente. E de fato existe, porque posicionada em E4, a dama branca protege o mate na casa B1. Assim que a dama branca é deslocada para a captura da dama adversária, a casa B1 fica liberada e as pretas dão mate. Então não se trata de um equívoco essa movimentação da dama preta, mas de uma tática pretendendo minar a proteção da posição das brancas. Então sempre pense a respeito das intenções dos planos do adversário. Aquilo que eventualmente pode parecer um erro num primeiro momento, pode ser na verdade uma tática que traz alguma intenção subjacente. Um quarto erro muito comum entre os iniciantes do xadrez é sair precipitadamente com a dama. O iniciante acha que, por a dama ser a peça mais forte do jogo, deve ir logo para o ataque.
o que é um equívoco. No início da partida, com o tabuleiro ainda cheio de peças, é muito provável que a dama fique presa e acabe sendo perdida. Aqui as brancas jogam dama para F3, achando que colocam pressão na posição adversária, mas se as pretas souberem conduzir, podem eventualmente acabar ganhando a dama, como acontece aqui com a dama presa em G3. Por isso, mantenha sempre em mente a ideia de que a dama só deve ser deslocada já no meio do jogo, quando o tabuleiro estiver mais vazio, ela tiver mais espaço para se movimentar. E para finalizar, um quinto erro muito comum entre os iniciantes do xadrez é deixar peças desprotegidas no tabuleiro. Aqui nós podemos ver uma posição equilibrada do ponto de vista material. As brancas e as pretas têm a mesma quantidade de peças, só que as pretas deixaram no lance anterior um bispo na casa A3 que está desprotegido. Embora ele não seja atacado imediatamente nesse momento, as brancas jogam na sequência bispo para B1, ameaçando mate na próxima jogada com dama para H7. Então as pretas vão precisar perder um tempo para se proteger do mate e as brancas ganham o bispo na jogada subsequente com torre tomando o bispo em A3. Então, para evitar esse tipo de surpresa, sempre deixe as suas peças protegidas, ainda que não haja uma ameaça imediata a elas. Essa foi a nossa lista dos 5 erros mais comuns que os principiantes do xadrez devem evitar. É claro que todos nós cometemos erros jogando xadrez, mas quanto menos erros nós cometemos, mais vitórias nós teremos. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo. Deixe aí os seus comentários, suas observações. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque sempre nós temos novos vídeos com partidas comentadas, com aulas teóricas e tudo gratuito, porque a finalidade do canal é simplesmente divulgar a arte enxadrística. Eu agradeço a todos e todas a atenção, um forte abraço e até a próxima oportunidade.